Eu venho cumprimentar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. A paz do nosso Deus a cada um de nós, mediante tantas notícias ruins. A palavra de Deus, ela nos enche de paz e de esperança, porque a palavra do Senhor nos diz claramente que o justo viverá pela fé. Louvado seja o nome do nosso Deus. A palavra do Senhor diz que tudo é possível àquele que crê, àquele que acredita. Louvado seja o nome do nosso Deus. Está escrito, nós estamos fazendo uma leitura de Romanos, o capítulo todo de Romanos, todos os capítulos de Romanos, e agora nós vamos estar lendo o capítulo 15 da Epístola ao Romano, escrito por Paulo, e direcionado pelo Espírito Santo. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Então veja bem, quanto mais forte uma pessoa tiver no seu coração, e tiver no coração a certeza de que Cristo, Ele vive, de que Cristo morreu, mas ressuscitou, quanto mais um homem e uma mulher, ela é forte em relação às palavras de Deus, ao Evangelho, à crença nas coisas espirituais, mais essa pessoa deve ajudar a fortalecer aqueles que são fracos na fé, porque tem algumas pessoas, alguns irmãos que têm dificuldade de entender aquelas coisas óbvias, e quando nós ficamos discutindo por besteiras, ou quando nós, sabendo que se nós cometermos uma certa algo, ou praticarmos alguma coisa, mesmo que essa coisa, mesmo que essa situação não seja um pecado, mas se aos olhos do irmão for um pecado, nós não devemos praticar, porque aquilo ali poderá causar escândalo ao irmão e poderá desviá-lo do Evangelho. Vou te dar um exemplo. Tem pessoas que acreditam, estão certas no seu coração, de que tomar um copo de vinho não é pecado, ou um cálice de vinho não é pecado. Mas já existem irmãos que acreditam que se tomar qualquer quantidade de vinho, aquilo é um pecado terrível. Então, se eu sei, ou se uma pessoa que acredita que tomar vinho de forma moderada, que nem eu disse, um cálice de vinho, se uma pessoa tem certeza no seu coração que aquilo não é pecado, mas ele sabe que tem algumas pessoas ao seu redor que vão se escandalizar se ele tomar aquele copo de vinho, então é melhor que ele não tome esse copo de vinho, mesmo tendo a consciência no seu coração de que aquilo não seja errado, Então, para que ele não venha enfraquecer o irmão, ele não deve fazer aquilo na frente do irmão.
E aí a discussão, né? Muitas vezes tem pessoas que estão certas que você deve guardar o sábado. Outros dizem que você não deve guardar o sábado. E aí as discussões vão mais além. Uns acham que é pecado comer carne de porco. Outros acreditam que não é pecado comer carne de porco. Uns acreditam que todo cristão deve dar o dízimo, ofertar. Outros acreditam que não é necessário dar o dízimo no Novo Testamento. E as discussões, elas se estendem. Diante dessa situação, então são coisas que a pessoa ela acaba muitas vezes trazendo uma fraqueza ou trazendo algum tipo de desconforto, e muitas pessoas acabam se desviando do Evangelho por essas coisas que não são maiores que os 2 mandamentos de Deus. O maior mandamento de Jesus, quando foi interrogado qual é o maior mandamento, Jesus disse: amarás ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, Jesus disse. Amarás a Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o entendimento. Esse é o maior mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então esse foi os 2 maiores mandamentos que Deus deixou para o homem. As outras situações, elas não são tão grandes. Os outros mandamentos não são tão grandes como esses 2 mandamentos, né? E por causa de alguns pontos de vista de algumas pessoas, eles acabam desviando, né? Então por isso que Paulo disse: portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Então, se é bom, se o meu irmão não me vê tomando vinho, ele vai se edificar em Cristo, então que eu não tome vinho, né? É bom a gente não entrar nessas discussões. O que é mais importante é nós cumprirmos os mandamentos de Deus, né? Porque tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebeis uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus, né? E no versículo 3, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito: sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Então, Jesus escolheu. Às vezes nós queremos agradar a nós mesmos, a nossa carne, né? E Jesus, ele escolheu não agradar a sua própria carne, não agradar a sua própria vontade, né? Ele permitiu desagradar o seu corpo, porque não foi nada fácil para Jesus ser crucificado, né? E às vezes, para não causar escândalo, às vezes eu dei o exemplo daquelas coisas, mas qualquer coisa que vai causar um escândalo no irmão, né, se a gente puder evitar, mesmo estando certo, né, que a gente possa fazer aquilo para edificar as pessoas, nós façamos, né, não custa nada. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito:
Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez: louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai a todos os povos. E outra vez diz Israel: uma raiz em Jessé haverá, e daquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então, assim, Jesus Cristo, ele nos deu um exemplo, né, de abnegação. Ou seja, Jesus, ele nos deu um exemplo de que era necessário sacrificar algumas coisas na sua vida, né? Jesus nos deu um exemplo quando ele falou lá: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser, nós não somos obrigados até ir a Jesus, mas se alguém quiser me seguir, né, Jesus falou assim: após mim, ou seja, seguir ele, negue-se a si mesmo. A nossa vontade muitas vezes é de mentir, é de roubar, é de prostituir, é de adulterar. Mas eu não posso, se eu sei que isso vai trazer problema ao Evangelho, eu tenho que me libertar disso, eu tenho que lutar contra o desejo da minha carne, né? E já havia profecias de que Jesus, ele iria ser louvado, né? Que Deus ia ser louvado entre os gentios. Então essa morte, né, de Jesus Cristo fez com que o Evangelho também fosse pregado aos gentios, né? Então, assim, Jesus, o seu ministério se deu ali mais em Israel, né? Que era a promessa ali de Deus, né, ao seu povo, né, que ele enviaria o libertador. E o Evangelho também, logo após, começou a ser pregado, né, aos gentios, aqueles que não eram ali do povo de Israel. E aí nós vemos que valeu a pena Jesus negar a vontade dele, né, e fazer a vontade do Pai. Valeu a pena Jesus não agradou a sua própria carne naquela cruz. Nós, como seguidores de Cristo, nós temos que partir para essa mesma atitude, né? No versículo 14: eu próprio, meus irmãos, estou certo a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vós, outra vez isto, a memória, pela graça que por Deus me foi dada. Repetindo 15: mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que foi dada, né? Então Paulo estava escrevendo ali uma carta para eles, e teve momentos que ele escreveu aquela carta de forma mais ousada, né? Para que eles lembrassem daquilo que Deus estava querendo que eles fizessem, né? Então Paulo, ele estava certo, né? Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, estáis cheios de bondade. Esse é o desejo do coração de um homem de Deus, né? De um líder, que o povo seja cheio, né? Que o povo de Deus seja cheio de bondade, conhecimento. Então, esse também é o desejo do coração de Deus, que eu e você sejamos cheios de bondade, sejamos cheios de entendimento, né, de conhecimento da verdade. E no 16, Paulo escreve:
que seja, eu vou ler o 15 para dar mais sentido, né? Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vós trazer outra vez isto, a memória, pela graça que por Deus me foi dada, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Então, Paulo precisava ser mais ousado, né? A fim de que, como ele estava ministrando também o evangelho de Deus aos gentios, né? A oferta dos gentios, ou seja, a resposta dos gentios, ou seja, a procedência dos gentios, pudesse agradar a Deus, né? E eles pudessem ser alcançados por Deus, alcançados por Cristo, e eles pudessem ser santificados através dessa palavra, das atitudes deles. E no 17, Paulo continua: de sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Portanto, não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavras e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Cristo. Desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para que não edificasse sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito: aqueles a quem não foi anunciado verão, e os que não ouviram entenderão. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ter convosco. Então Paulo estava dizendo aqui que ele não estava falando algo que ele já não tivesse praticando, ou que ele já não tivesse conhecimento, né? Ele estava pregando o Evangelho de Jesus Cristo através de sinais, através de prodígios, né, do Espírito Santo. Ele não estava pregando algo novo, algo que não fosse já experimentado por ele e pelos outros irmãos. E ele pregava tanto, né, aos judeus quanto aos gentios. Mas ele foi chamado, né, especificamente por Deus para fazer com que o Evangelho avançasse nas nações da terra. E ele sempre preferia pregar o Evangelho aonde o Evangelho ainda não havia sido alcançado, para que ele não viesse a estar trazendo um fundamento aonde já alguém já tinha sido usado por Deus para trazer aquele fundamento cristão. E continuando aqui a palavra do Senhor no versículo 22 ou 23, melhor: mas agora que não tenho mais demora destes sítios, e tenho já muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que lá seja encaminhado para vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Então ele estava indo para Jerusalém, e quando ele fosse para a Espanha, né, ele disse aqui que ele iria ter com eles, né? Foi o que ele escreveu aqui, né? Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Então, Paulo, ele tinha um verdadeiro amor, né, pela igreja de Jesus Cristo. Paulo, ele queria ali rever os seus irmãos em Cristo, né?
fosse de passagem, né? Porque ele queria ter a companhia daqueles que ele amava. Louvado seja o nome do nosso Deus. E ele falou: mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Quando ele fala ministrar aos santos, aqui está santo com letra minúscula. Na verdade, ele iria anunciar a palavra ali no meio daqueles que eram separados, né? Daqueles que eram cristãos ali, lavados e remidos pelo Espírito Santo, né? Não era aqueles que já morreram, aqueles que estavam vivos, né? Ele ia pregar a palavra entre os que estavam vivos. Porque pareceu-me bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isso lhe pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluído isto, e havendo consignado esse fruto, de lá passando por vós irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho. Então Paulo tinha certeza que Deus estava com ele, né? E ele aqui ele deixou, né, o relato que pareceu bem para ele, né? Assim como a Macedônia e a Acaia, eles tinham sido abençoados na área espiritual, né, de receber o Evangelho de Jesus Cristo. Nada mais justo do que ele abençoar a nação de Israel com seus bens materiais, né? Foi isso que ele está colocando aqui. Pareceu-me bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos bens espirituais, devem também ministrar. Então ele estava arrecadando ofertas, né, para levar ali para Jerusalém, né? Para os pobres, ele colocou ali, ó, fazer uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém, né? Então ele ia coletar, né, ofertas ali para levar aos pobres. Veja bem, ia levar aos pobres que estavam em Jerusalém. E continuando aqui: e bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Então ele ia chegar ali, né, cheio do poder do Espírito Santo. Ele sabia que Deus estava com ele. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que sejais livres dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recriar convosco. E o Deus de paz seja para com todos. Então Paulo estava dizendo ali, né, que ele ia estar em Jerusalém, mas ele queria estar ali com os romanos também, né, quando ele fosse ali passar pela Espanha, e quando ele fosse para a Espanha, e que esses santos, que esses homens separados de Deus ali de Roma, que eles pudessem, né, estar combatendo, ou seja, eles pudessem estar orando, né, para que os rebeldes que estivessem ali na Judéia, né, não fosse um empecilho para que a obra de Deus fosse desenrolada ali em Jerusalém, né? E da mesma forma, hoje existem muitos rebeldes no meio da nossa nação, existem muitos rebeldes no meio do nosso país, que combatem, né, contra o Evangelho, que combatem contra as coisas que são para o bem da nossa nação. E Paulo estava convocando os irmãos ali para a oração, para o combate espiritual, né? Então o que está faltando
muito na nossa nação é esse combate, né? Essa luta espiritual, essa batalha espiritual em oração. Até por isso que foi convocado no dia de hoje, né, a estarmos em jejum, né, pela nossa nação. E se você não entrou nesse jejum, ainda há tempo, né? Nós estamos na manhã, estou gravando aqui, agora é meio-dia, horário local, não sei que hora você vai ouvir, mas ainda há tempo de orar e de jejuar pela nossa nação. Talvez se você puder deixar de almoçar, poder deixar de jantar, né, e partir para a oração, pelo clamor, né, eu tenho certeza que a nossa nação, né, que Deus ele vai estar ouvindo o nosso clamor, né? Então a necessidade da batalha espiritual, né? Porque Paulo enfrentava rebeldes, existem rebeldes espalhados hoje no meio, né, de tanta dificuldade. Ainda existem pessoas que trabalham contra aquilo que é o certo, aquilo que é o melhor. Pai amado, Deus querido, estamos aqui, Senhor, na sua presença, orando, Pai. Estamos clamando, ó Pai, ao Senhor. Estamos clamando ao Senhor, Pai, para que o Senhor, meu Deus, venha estar, ó Pai, nos abençoando. Estamos clamando ao Senhor, Pai, para que o Senhor esteja olhando para nós, ó meu Pai. Estamos, ó Deus, no meio de uma batalha, Pai, uma batalha terrível. Na verdade, sempre a tua igreja enfrentou batalhas, sempre o teu povo, meu Pai, enfrentou batalhas, e agora não seria diferente. Mas a batalha, meu Deus, está acirrada, e nós clamamos pela sua misericórdia, meu Pai. Que o Senhor estenda a sua misericórdia, que o Senhor levanta-te, ó Pai, do seu trono, em favor, ó Pai, dos teus filhos. Lamar, Sidecá, Sou e Reixe, Andalamas. Envia, Deus, a tua glória, envia o teu poder, o teu exército, ó Pai, nos quatro cantos, ó Pai, da nossa nação. Envia, Senhor, o teu exército, Senhor, para lutar pela nossa saúde, ó Pai, para lutar, ó Deus, pelas nossas famílias, ó Deus, para lutar, ó Deus, pela economia do nosso país, meu Pai, para lutar, ó Pai, contra esses rebeldes, ó Pai, Senhor, que se levantam contra tudo que é bom para a nação, meu Deus. Ó Deus, quebra, Pai, a força do mal, quebra a força, meu Deus, das trevas, meu Pai. Quebra, meu Deus, o poder de Satanás, que veio para matar, que veio para roubar, Senhor, que vem para destruir, Senhor, que vem, Senhor, para causar intrigas, ó Pai. Meu Deus, que nós possamos estar enfrentando, ó meu Pai, as dificuldades, através da fé, através da união, que possamos estar unidos, ó Pai, para que o seu nome seja glorificado, Senhor. Ó Deus, quebra, meu Pai, os argumentos do diabo, quebra, Pai, toda ação de Satanás que se levanta, Senhor, no nosso meio, no meio da política, no meio da educação, Senhor, no meio da saúde, meu Pai. Socorre aqueles que estão doentes na nossa cidade, meu Pai, aqueles que estão na UTI, Pai, entre a vida e a morte. Sopra ali o espírito de vida, Pai. Sopra, Pai, da tua glória no hospital de Sinop. Que ninguém, Senhor, venha morrer, Senhor, na nossa cidade, devido a essa pandemia, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, sopra, Senhor, nas UTIs que estão espalhadas no Brasil, nos quatro cantos. Sopra, Pai, nas UTIs do mundo, Senhor. Sharai, Osude, Lama, Sude, Canto e Hamas. Vai, meu Deus, soprando também nos doentes, aqueles que estão ouvindo essa mensagem, onde está chegando essa mensagem, meu Pai. Vai tocando com a tua glória, vai tocando, meu Deus, com o teu poder, vai curando, vai libertando, Senhor, vai batizando com o teu Espírito Santo, Pai. Vai tirando, Senhor, o medo, vai tirando, Senhor, a tristeza da alma. Oh, Senhor, a tua palavra diz que tudo é possível ao que crê. Toca, meu Deus, com o seu poder. Toca, meu Deus, com a tua glória. Toca, Senhor, com o teu Espírito Santo. Vai operando, Senhor. Vai operando, Senhor.
Vai operando, Senhor. Amá, solevá, soremanagai. Santo, santo é o Senhor.